Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar tudo sobre o que aconteceu ontem na votação de impeachment, né? A votação que não aconteceu, vamos falar todos os detalhes para vocês, tá? E a situação não é boa para o presidente Augusto Melo e vou dizer para vocês o porquê. Vamos falar também sobre Corinthians e Água Santa, jogo que acontece amanhã às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. E também aí vamos falar as perspectivas do Corinthians no mercado da bola. Domingo também tem jogo diante do São Paulo. O vídeo aqui realmente está recheado de informações para você, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, fiel, isso é importante, tá? Me ajude aí, por favor. Deixe o seu like para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Se inscreva em nosso canal também para nos ajudar cada dia mais. Um canal aí que é novinho, mas está crescendo muito rápido, já com 36 mil inscritos praticamente, tá? Então bora lá chegar a 50 mil. Chegando a 50 mil eu vou sortear mais 2 camisetas para vocês, combinado? Então chega de enrolação, vamos falar do Coringão, nosso clube do coração, porque ontem, né, fiel, teve a votação que para mim foi um dos dias mais importantes da história do Corinthians, pelo menos era para ser, se essa votação tivesse acontecido, tá? Antes da gente falar sobre o impeachment, eu quero agradecer ao Corinthians. Obrigado, Corinthians, por ser tão grande, porque você é o único clube que eu conheço que consegue sobreviver em meio ao caos, tá, fiel? Porque, cara, tudo que o Corinthians não precisava era estar acontecendo isso agora, essa possível votação de impeachment, porque nós, corintianos, não conseguimos entender como que na gestão do Duílio Monteiro Alves, eu estou falando de forma sublime, tá, fiel? De forma calma, para não conseguir, para a gente não alterar, porque a gente se altera fácil. Como que o Corinthians, na gestão do Andrei Sanches, do Duílio Monteiro Alves, que aconteceu tudo que aconteceu que vocês sabem, confissão de dívidas para empresário, inclusive hoje o Corinthians está respondendo na justiça dívidas do André Cury e do Juliano Bertolucci, que quem foi responsável foi o Duílio Monteiro Alves, empréstimo para a compra do Ramiro, que era de 26 milhões, hoje já está em 43 milhões. Isso com correção e juros, isso com correção monetária e juros. Então, não é só isso, fiel. As confissões de dívida, o estádio que era um valor, depois o estádio dobrou o valor. Tudo que o Andrés fez, Jonatas Cafu, contratos misteriosos, que todo mundo lembra aqui, com o Duílio, os empresários mandavam dentro do clube, o clube devia todo mundo, contratava e não pagava, Corinthians se queimou no mercado da bola, Duílio Monteiro Alves fechou um patrocínio ridículo com a BMG, se eu não me engano, a 36 milhões de reais. Cara, será que isso tudo não era suficiente para eles serem impeachmentados? Para ter votação de impeachment, para que eles pudessem sair do Corinthians? E com eles nada aconteceu. Aliás, foi o contrário. Só foi a renovação sair do poder que começaram a chover chuvas de processos no Corinthians. E agora tem o processo de mais um novo empresário que também não tem nada a ver com Augusto Melo, que é o Will Dantas, empresário do Pedrinho, que aciona o Corinthians na justiça por falta de pagamento. Só que o Will Dantas, entre todos eles, é o melhor empresário que tem, entre todos esses citados. Porque o Will Dantas, que ele está esperando o Corinthians acertar com ele, já faz muito tempo, desde a época da venda do Pedrinho para o Benfica, e nada foi feito. Então o Will Dantas, dali de todos, é o que merece ser pago, tá, fiel? E ele, por gostar do Corinthians, cara, por ter, né, ele não processou o Corinthians, está processando só agora, porque o cara também precisa receber. E na época da renovação e transparência, olha quanto tempo atrás o Pedrinho foi vendido e nada foi pago para o empresário, fiel. Então, cara, nesse exato momento, de todos os empresários, o Will Dantas é o menos culpado aí, vamos dizer. Mas só foi aí essa corja sair que todo mundo começou a processar o Corinthians, né? Então o porquê? É a pergunta que a gente deixa no ar. O porquê que só foi a gestão, renovação e transparência sair que todo mundo começou a processar o Corinthians? Então a dívida do Will Dantas não tem nada a ver com o Augusto Melo, não foi o Augusto Melo que vendeu o Pedrinho, não foi o Augusto Melo que não repassou a comissão do empresário, o empresário tem direito de receber, o André Cury, o Juliano Bertolucci, entre outros empresários, tá? O tal do Leite lá, que eu esqueci o primeiro nome, vocês me desculpem. Cara, eles mandavam no Corinthians, eles eram os donos do Corinthians, tá? E aí o Corinthians sempre abaixava a cabeça, eles faziam o que queriam.
Então, contratos misteriosos, entre outras coisas que aconteceram, eles nunca sofreram um impeachment. Aí o Augusto Melo, na sua gestão, em um possível contrato com o Avaí de Bet, em que comissões são totalmente lícitas, elas não são ilícitas, o Augusto Melo avisou que teria comissões, tá, fiel? E aí eles pegam e tentam aí de alguma forma dar o impeachment no Augusto Melo. Uma vez que a comissão é paga e o cara destina o dinheiro para onde ele quiser, o Corinthians não tem nada a ver mais com isso. O Corinthians cumpriu sua obrigação pagando a comissão que foi combinada para a pessoa, que se eu não me engano foi o André Cassundé, para ajeitar aí, para intermediar a negociação entre Corinthians e Vai de Bet, tá? Aí depois o que o cara vai fazer com o dinheiro, o problema é dele. Então, são muitas minúcias contra a renovação em transparência, são muitos fatos, são muitos argumentos e nada aconteceu e com o Augusto Melo aconteceu. Por que eu disse aqui no começo que com o Augusto Melo seria, vamos dizer assim, não seria uma situação boa, tá, fiel? Porque foram votados aí, porque teve uma votação antes da votação do impeachment. Essa votação foi para definir se seguiriam com a pauta, se seguiriam com a votação para o impeachment ou não. Então teve 126 votações, tá, fiel? 126 votações para seguir com a votação do impeachment, para todo mundo votar. E 114 votos para não seguir com a votação do impeachment. Uma votação apertada, mas seriam 126 votos a favor para seguir com a votação do impeachment. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Augusto Melo teria 126 votos a favor do impeachment? É óbvio que sim, porque se a maioria de votos, olha, não vamos votar, então já se encerra ali, tá, fiel? Então é duas votações, uma para ver se vai votar e uma para afastar o presidente ou não, né, que seria o verdadeiro impeachment. Então o Augusto Melo teve 126 votos a favor para continuar a votação de impeachment, para ter a votação de impeachment. Então, obviamente, que se tem a votação, o presidente Augusto Melo, acredito eu, seria impeachmentado naquele dia, cara. E aí foi marcado por briga, foi marcado por discussões. E, cara, a gente tem que agradecer de forma que, cara, de bater palmas, sem sombra de dúvidas, a Gaviões da Fiel. Com todo respeito a todas as organizadas que são muito importantes para o Corinthians e todas estão a favor do Augusto Melo, parabéns para vocês também. Mas se a Gaviões da Fiel tivesse contra o Corinthians, tivesse contra o Augusto Melo já teria sido impeachmentado. Tá, fiel? Já teria sido. Então, o que está mantendo ainda o Augusto é a força da torcida, porque a torcida faz grande diferença, tá, fiel? Então, cara, o Corinthians não merece isso, o Corinthians não merecia está passando por tudo que está passando. Um clube que agora que renasceu para o futebol, um clube que agora que está sendo protagonista, um clube agora que você vê jornalistas, mídias falando que o Corinthians tem chances de ser campeão. Há quanto tempo a gente não ouvia isso? Porque a gente aí há 2, 3 anos seguidos briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians hoje é protagonista, o Corinthians hoje consegue no mercado contratar jogadores, por não estar tão queimado igual estava antes. O Augusto Melo ainda está recuperando essa imagem cada vez mais. Trouxe mais de 1 bilhão de verbas para o Corinthians, com patrocínios, com direitos de televisão, valorizando a camisa do Corinthians, tá? Então é um cara que está fazendo de tudo para o Corinthians. Tanto é que todos os torcedores estão a favor do Augusto Melo. Eu não conheço um torcedor sequer que fala, não, cara, não, eu preferia que a renovação e transparência estivesse no poder do Corinthians. Eu não conheço um apenas que apoia essa gestão antiga. Eu não conheço um que apoia a saída do Augusto Melo, um torcedor corintiano. Você pode ir na rua e perguntar, você prefere que o Augusto Melo saia ou fica? Você não vai encontrar um sequer que apoia a renovação e transparência, que apoia que o Augusto Melo deixe a presidência, tá, fiel? Então, é incrível, cara, o que acontece, é incrível o que esses caras fazem. Por isso que a gente tem que parabenizar a torcida e parabenizar o Corinthians, porque é o único clube que vive em meio a todo esse caos, tá? Qualquer outro clube já teria entregado os pontos, porque é muita pressão, cara. O Corinthians, ele é o único que, meio ao caos, com discussões em copinha, com tramóias em copinhas, com contratos em copinhas aí que esse povo abusou, e muito na época da renovação e transparência, ainda é um clube que se consagra campeão, ainda é um clube que está na semifinal, ainda é um clube que tem 12 vitórias seguidas sem conseguir perder,
porque não está abalando o Corinthians futebolisticamente, porque o Augusto Melo fez um bom trabalho com o Corinthians, ainda temos um time bom ainda, porque com tudo que está acontecendo, cara, é impossível você administrar. Como que o Corinthians vai no mercado da bola, Fel? Como que o Corinthians vai contratar alguém se o Augusto Melo pode sair do cargo? Seria até uma falta de ética, vamos dizer assim, o Augusto Melo ser afastado na próxima convocação e o Corinthians ir lá e fechar com algum jogador. Isso não existe, tá? Então atrapalha o mercado da bola, o Corinthians não consegue contratar, o Corinthians fica preso, ele fica engessado, porque é muita pressão externa acontecendo. Você não consegue trabalhar livremente, você não consegue negociar com o jogador livremente, porque é muita pressão externa. Ele está ameaçado a perder o cargo do Corinthians, tá, fiel? E se a oposição toma esse cargo para si, na força do ódio, aí todo o projeto que tem já envolvido, todo o projeto que já está planejado, sai junto com o presidente. E isso é que nós não queremos que aconteça, certo, fiel? Então, comentem o que vocês acharam, quero saber a sua opinião. Lembrando que mesmo que o Augusto perca, tá, essa próxima convocação, mesmo que daí os 126 a 114 de novo a votação, tá, fiel? E o Augusto Melo deixa a presidência, na segunda votação, que é dos sócios, eu garanto para vocês que o Augusto Melo não perde. Eu acho impossível ele ser impeachmentado. Só que tem uma grande diferença, uma grande ressalva nisso daí, tá? O que é, corintianeiro? Caso o Augusto Melo perca, aí o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tá? Maldito momento que esse cara foi eleito como presidente do Conselho, ele tem 5 dias para remarcar uma nova votação, tá? Isso tá no estatutos, tá, fiel, do clube. Só que ele tem 5 dias para marcar, mas não diz a data que ele tem que marcar. E isso é uma incógnita até entre os conselheiros que não estão entendendo essa regra, tá? Porque ela não está clara no estatuto do Corinthians, tá? Então, se não está claro, tem que ficar claro antes da votação. Porque caso o Augusto Melo perca a primeira votação de impeachment para o Conselho Deliberativo, mesmo que ele tenha a minoria dos votos e é obrigado a se afastar imediatamente, essa lei, tá, do Estatuto do Corinthians não dá um prazo máximo. Olha, daqui 30 dias tem que ter outra votação. Olha, daqui 60 dias tem que ter outra votação. Ele não tem esse prazo envolvido. Então, caso ele seja afastado, quem vai decidir é o presidente do Conselho Deliberativo, que está contra Augusto Melo. E se ele colocar ano que vem para ser votado? Então, tem que ser algo claro e tem que ser algo específico para que o Corinthians aí entenda tudo o que vai acontecer antes da votação, porque aí é motivo até de invasão da torcida, tá? Se o cara colocar aí uma segunda votação só para o ano que vem, aí a gente não pode deixar parado, porque aí realmente esses canalhas estão tentando sim prejudicar o Corinthians de todas as formas possíveis. Para você ter uma base. Fiel, eu sei que muita gente, tá? Só para vocês entenderem. Eu sei que muita gente não gosta de assuntos políticos do clube, tá? Gosta que fala de contratação, gosta que fala sobre o jogador. Eu entendo, esse assunto é mais gostoso realmente quando o Corinthians está próximo de contratar um jogador e a gente comenta aqui. Só que esses assuntos é interessante para que você entenda tudo sobre o que está acontecendo com o seu clube, tá? Então fiquem até o final do vídeo para você sair daqui atualizado aí e depois se um colega corintiano seu perguntar, você saber explicar realmente tudo que está acontecendo com o Corinthians. Não adianta a gente ficar só aqui contratação e deixar os assuntos políticos de lado, que também faz parte da sobrevivência do clube, tá, fiel? Então é importante que você entenda, porque também antes da votação, a defesa do Augusto Melo fez a sua defesa fazendo um questionamento que eu achei super importante. Olha, as pessoas que estão acusando o Corinthians, as pessoas que montaram a acusação, uma vez que julgados, uma vez que eles estão julgando o Corinthians, uma vez que eles estão acusando o Corinthians, uma vez que eles montaram a acusação, esse grupo não pode ter o direito de votação para não ter interesse próprio. Porque é a mesma coisa, eu estou te acusando, eu estou te julgando e vou votar. Obviamente que eu vou votar contra você, porque é eu que estou montando a sua acusação. O mesmo vale para o Augusto. As pessoas que montaram a defesa do Augusto também não teriam direito de votar. Tá? Então esse foi aí um dos questionamentos que a defesa do Augusto propôs ao Romeu Tuma Júnior e ele já indeferiu de imediato, tá? Falou, não, isso não existe. Então é por isso que o Augusto Melo começou a dizer que ele é um ditador, porque tudo era do jeito dele. Ele não aceitava ouvir muito, ele não aceitava nenhum tipo de argumentação
da defesa do Augusto Melo, tinha que ser tudo do jeito dele, uma forma ditadora, que inclusive o Augusto Melo disse que vai mexer os pauzinhos para expulsar esse cara do Conselho do Corinthians, porque ele não tem condições nenhuma, porque está claramente que ele não está sendo imparcial, ele está sendo parcial aí para a saída do presidente Augusto Melo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Quero dar aqui uma rápida informação para vocês, que o Corinthians aí vai enfrentar o Água Santa na quarta-feira, 7h30 da noite, dentro da Neoquímica Arena, com probabilidades, tá, enormes do Corinthians, da fiel, do Corinthians entrar com o time titular dessa vez. Chega um momento que a gente tem que entrar com o nosso time titular, cara. Chega um momento que o Corinthians tem que começar a entrosar novamente o nosso time titular, porque já está há muito tempo sem o time titular jogar junto novamente, tá? Então podemos ver André Ramalho e Gustavo Henrique, ou repetir André Ramalho e Kaká, ou Félix Torres, que não jogou ainda, tá, fiel? Então há essa possibilidade. Hugo Souza já volta no gol. O Corinthians já tem que entrar com seus 2 laterais titulares, já tem que entrar com seu meio-campo titular, tá? Com exceção do Garro, porque o Garro ainda está machucado, então tem que ser José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon ainda segue com a seleção, tá? Aí ou um Alex Santana ou um Rian junto com o Igor Coronado. Eu preferia o meio-campo com José Martínez, André Carrilho, tá? Alex Santana e Igor Coronado. Eu acho que é um meio mais, vamos dizer assim, mais recheado, um meio-campo mais forte, com as marcações de Alex Santana aí e José Martínez, e também aí o André Carrilho, que está jogando muita bola, junto com o Igor Coronado um pouquinho mais avançado, tá? E o ataque Memphis e Yuri Alberto. O Corinthians já tem que começar a proporcionar um time titular para a gente ganhar ritmo, até porque sábado já tem o primeiro clássico, Corinthians e São Paulo, tá, fiel? Então, a gente joga quarta-feira contra a Água Santa e joga domingo diante aí contra o São Paulo, tá, fiel? Então, o Corinthians provavelmente de time titular, ou quase titular, né? Vai faltar o Bidon, vai faltar o Garro aí, Garro machucado, o Bidon com a seleção, mas já tem que começar a colocar o máximo de peças que você tem como titular pra gente já começar a entrosar esse time o quanto antes, tá, fiel? Porque já tem clássico final de semana e temos que ver o que o Corinthians é capaz de oferecer com esse time titular novamente, tá, fiel? Não é porque a gente ganhou as últimas rodadas que está tudo bem. Também passamos boa parte do tempo com esse time considerado titular na zona de rebaixamento. O Corinthians acordou nas últimas 9 rodadas. Então é importante que esse time comece a jogar junto, que ganhou essas rodadas o quanto antes possível, para a gente se estabelecer cada vez mais, tá, fiel? Acredito que do mercado da bola eu já falei lá atrás, que enquanto não resolver essa situação do impeachment, o Corinthians vai ficar impedido de contratar jogadores, porque é muita pressão externa e realmente não dá para trabalhar em paz, não dá para o Corinthians prosseguir. Mas qualquer informação nova sobre o mercado da bola, qualquer jogador que pintar, qualquer jogador que o Corinthians negociar, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida. Combinado, fiel? Está muito bem explicado, está muito bem atualizado as informações de hoje para você? Então não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal e vai Corinthians!